Eu cumprimento a todos os prezados irmãos nesse instante com a paz do Senhor, desejando a todos os irmãos aqui presentes que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Santa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa Espírito Consolador e também do Santo Primaz, irmão Aldo, esteja com cada um dos irmãos. Eu dou a todos, em nome da direção da nossa Igreja Apostólica, as boas-vindas, manifestando o meu desejo de que cada um dos senhores e senhoras se sintam à vontade para participar da nossa reunião festiva dessa noite, onde nós iremos prestar louvores e adoração ao nosso Deus, a Jesus e à Mãe Maria Santíssima e ao Consolador, a nossa Santa Vó Rosa, pela vida preciosa do nosso Santo Primaz, irmão Aldo, e por todo o tempo em que ele esteve conosco e também pelo seu belo ministério, onde exerceu por mais de 40 anos a missão de profeta de Deus nessa terra. Hoje, irmãos, nós comemoramos a coroação do Santo Primaz, irmão Aldo. Uma data, prezados irmãos, em que nós comemoramos o dia da coroação do Primaz, irmão Aldo, no Reino Celestial, onde ele foi levado para receber o galardão que o esperava no Reino Celestial de profeta de Deus e receber também o galardão precioso de último pastor nesta terra, coroado por Jesus, onde ele cumpriu as promessas do Divino Mestre Jesus, onde se refere a um tempo em que o mundo, perdido em suas próprias ideias, tentando buscar o entendimento em relação à personalidade do nosso Mestre Jesus, do próprio Deus, um homem que seria um santo de Deus, um grande profeta, receberia o ministério de pastor, e isso se deu no ministério do nosso Santo Primaz, irmão Aldo. Eu faço também o convite nesse instante a todos os irmãos que estão aqui presentes para que se coloquem em pé. Convido aqueles que nos acompanham via internet para que também se coloquem em sentido de oração, para que nós, nesse instante, possamos fazer uma oração para dar início à nossa reunião festiva dessa noite. Prezados irmãos, com um gesto de respeito, um gesto de reverência, que demonstra submissão, respeito e adoração ao nosso Deus, que é com seus olhos fechados, cabeças curvadas e mãos levantadas aos céus, desta maneira nós oremos. Glorioso e eterno Deus, soberano e onipotente Criador, nesse instante, Pai poderoso, nós, o teu povo, uma pequena parte da família apostólica, aqui estamos reunidos materialmente, Senhor Deus, mas espiritualmente todo o teu povo nesse instante está reunido em oração, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, homenageando o nosso Santo Primaz, irmão Aldo, e elevando gratidão, glorificação e louvores ao Senhor Deus, a Jesus, nosso amado Salvador, e a nossa Mãe Maria Santíssima e também a Santa Vó Rosa, pelo ministério precioso do nosso Santo Primaz, irmão Aldo. Momento esse, querido Deus, em que estamos satisfeitos, alegres e felizes, prestando louvores e homenagens pela coroação do santo profeta do Senhor Deus nessa terra, o nosso querido Primaz, irmão Aldo. E por isso, Senhor Deus, nesse instante, rogamos ao Senhor as suas bênçãos preciosas, que o Senhor possa manifestar em nosso meio o teu poder, através de santos e anjos, e também do santo Primaz, irmão Aldo. Receba, Primaz, irmão Aldo, os louvores que te prestamos nesse instante, louvores direcionados ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós nessa terra. Louvores esse, querido Primaz, que expressa a grandeza do nosso amor ao Senhor, a Santa Vó Rosa, a Jesus, a Maria Santíssima e também ao nosso Santo e Eterno Deus e Pai, agradecidos, com o coração contrito, pela vida, pelo ministério e pela doutrina preciosa que o Senhor Primaz zelou e guardou e revelou para nós, povo apostólico. Prestamos à Senhora Maria Santíssima também o nosso louvor, pois sabemos que a Senhora em tudo foi fiel e guardou e protegeu e auxiliou o Santo Primaz no seu glorioso ministério de profeta apostólico. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor em todos os instantes, sempre que foi possível, o Senhor enviou santos e anjos de grande poder e autoridade para guardar, proteger e fortalecer o ministério do Santo Primaz. Querido Primaz, nós somos reconhecidos por tudo que o Senhor fez por nós. E hoje, com amor, com alegria, com imensa gratidão a Deus pela oportunidade que nos concede, Senhor Deus, de participarmos dessa reunião festiva, elevamos ao Senhor Primaz a nossa gratidão, também glorificação e louvores.
Louvores esses que se estende a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e, em especial, ao Senhor, querido Deus, ao Senhor, Senhor dos Exércitos, pois cremos que o Senhor é tudo para nós. Agradecidos por essa oportunidade, rogamos ao Senhor, Deus, que o Senhor permita que o Santo Primaz, irmão Aldo, possa manifestar nesse instante aqui nesse templo sagrado, para declarar, Santo Profeta Apostólico, com sua bênção, esta santa reunião iniciada para a glorificação do Santo e Eterno Deus e nosso Pai. Amém. Irmãos, vamos cantar o corinho de nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, a sã doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade. Prezados irmãos, nós iremos agora dar início à nossa reunião festiva e para isso eu faço o convite a todos para prestigiarmos juntos o trabalho do nosso coral. Vamos ouvir a primeira apresentação que se dará através do trabalho do Ministério do Coral.
Suas bênçãos.
prezados irmãos, nós iremos agora, nesse instante, passar para o apelo das contribuições. Eu vou ler para os irmãos aqui presentes o apelo da nossa direção, que tem como título: A Igreja Apostólica depende do seu povo para realizar a sua nobre missão. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, ofertar para a Igreja do Senhor é um ato sagrado de adoração e gratidão aos céus pelas bênçãos recebidas e o desejo profundo de um coração sincero que expressa todo o seu amor e adoração ao Criador pelo seu grande amor e misericórdia e, ao mesmo tempo, é um reconhecimento pelo seu poder infinito em criar todas as coisas perfeitas e belas que agregam o nosso coração e nos estimulam a viver uma vida consagrada e dedicada ao bem e ao Senhor da vida. São Paulo, apóstolo de nosso Senhor, ensinou qual o sacrifício que agrada a Deus, assim dizendo: Exorto-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelas renovações de vossa mente, para discernirdes qual é a vontade de Deus, o que é bom, perfeito e aceito pelo Senhor. Entendam, prezados irmãos, que ofertar para a Igreja do Consolador deve ser feito com um coração sincero, puro e como um ato de gratidão aos céus pelas bênçãos recebidas a cada dia e pela graça preciosa de ter em seu coração o selo da vida, que, sendo muito bem conservada em seu coração, lhe dá o direito à vida eterna e à salvação de sua alma. Irmãos apostólicos, contribuam com este espírito para que sua oferta chegue perante o trono do Criador e do Consolador como uma oferta agradável e que parte de um coração puro, muito grato e cheio de amor pela sua Igreja, que lhe conduz no bom caminho e que lhe garante toda a proteção celestial e a vida eterna. Contribuam sempre, como nos ensinava o nosso santo primaz, irmão Aldo, e fazendo assim, as suas ofertas e os seus dízimos são recebidos por Deus e pelo Consolador como um ato de adoração e gratidão por tudo o que Ele tem lhes concedido para a sua sobrevivência e para o seu lar. Portanto, façam suas ofertas com muito amor e dedicação à Igreja Apostólica, pois são elas que garantem a sobrevivência e a manutenção de nossa amada Igreja, e muito dependemos de suas ofertas generosas. Nós, do Conselho Deliberativo, temos muita confiança e esperança no povo apostólico em nos ajudarem a vencer as dificuldades e as lutas que se apresentam em nossa frente. A união e a dedicação nesse momento são provas de nosso amor e fé pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima e, acima de tudo, por nosso Deus, que sempre nos ensinou a valorizar a nossa Igreja Apostólica. Nós, da direção da Igreja, estamos dedicados e empenhados para vencermos esta fase difícil e sempre em nossas orações pedimos a Jesus, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo o amparo para todos os irmãos e a misericórdia por toda esta humanidade. É este, prezados irmãos, o apelo que a direção da nossa Igreja divide com todos nós nessa ocasião, deixando ao encargo de cada um dos irmãos que façam os seus esforços, e eu creio que todos vieram prontos para dar ao primaz irmão Aldo a sua demonstração de amor e reconhecimento pelo que essa Igreja representa para cada um de nós. Eu faço aviso àquele que nos acompanha via internet, para os que desejarem fazer as suas contribuições, para que possa estar vindo no sábado, das 16 horas às 21 horas, onde nós estaremos disponibilizando 3 obreiros que ficarão aqui na filial com o encargo de receber as suas contribuições e direcionar para a tesouraria da Igreja.
No domingo também teremos escalado 3 pastores que estarão à disposição dos irmãos, das 10 horas da manhã até as 12 horas no final da reunião. Os irmãos que desejarem poderão vir e trazer as suas contribuições. Esses irmãos que estarão escalados destinarão para a tesouraria geral da igreja. Querido primaz, irmão Aldo, nesse instante, agradecidos ao Senhor pela oportunidade que nos concede, elevamos gratidão e glorificação ao teu santíssimo nome. Glorificação e louvores estes que se estende a Jesus, a Mãe Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa pela oportunidade que nos concede de, nesse instante, arcar com o nosso comprometimento para com sua obra, que é esta Santa Igreja Apostólica na Terra. Pedimos suas bênçãos preciosas para todos os teus filhos, Senhor Jesus. Pedimos, Maria Santíssima e Santa Vó Rosa e primaz irmão Aldo, que derrame sobre seus filhos as bênçãos preciosas do Reino Celestial. Nesse instante, entregando nas suas mãos, Santa Vó Rosa, as nossas contribuições para que tudo seja usado com a mais perfeita sabedoria pela direção da nossa Igreja Apostólica, suplicamos a Senhora que a Senhora as unjas, abençoando a nossa direção e dando a eles a sabedoria do reino dos céus, para que sempre tenha inspiração para administrar com a mais perfeita sabedoria, para a manutenção da tua obra, que é essa Igreja Apostólica na terra. Amém.
profeta do amor. Ele é o nosso querido profeta adorado. És o santo que nos guia ao nosso lado. Orienta esta igreja através dos seus discípulos, os pastores e pregadores que com coragem e dedicação ensinam a doutrina da salvação. Nossa Santa Vó Rosa, Mãe de verão, que tens do céu o amor fraternal. Ela nos guia. Todas as horas de nossas vidas, ela tem o poder de nos proteger através do seu sucessor, Santo Irmão Aldo, divino de esplendor, profeta do amor. Ele é o nosso querido profeta adorado. És o santo que nos guia ao nosso lado. Esta igreja através dos seus discípulos, os pastores e pregadores que com coragem e dedicação ensinam a doutrina da salvação. Esta igreja tem o profeta da união. Esta igreja tem o profeta da paz. Esta igreja tem o profeta do amor. Prezados irmãos, nós iremos ouvir agora, através do coral, mais uma apresentação.
Teus filhos sozinhos.
Prezados irmãos, nós iremos nesse instante passar para a parte da mensagem. Eu vou ler para os irmãos a mensagem do nosso boletim, que traz o título: O ministério do Santo Irmão Aldo foi de grande valor para a nossa Igreja Apostólica. Disse Jesus aos seus apóstolos a respeito do futuro de sua igreja: haverá um só rebanho e um só pastor. E São Paulo também profetizou sobre a unidade da igreja, dizendo: um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e atua por meio de todos e se encontra em todos, através da unção preciosa do Espírito Santo de Deus e do Consolador. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que para que houvesse essa unidade espiritual e Deus pudesse reinar sobre um povo, seria necessário haver um só pastor ou um guia espiritual para esse povo, pessoa dotada de todos os dons do Espírito Santo e que pudesse contar com a presença e a direção do Espírito Consolador. Quando Jesus, nosso Senhor, prometeu o Consolador, prometeu em seguida que haveria um só rebanho e um só pastor. Está bem claro que esse pastor precisaria estar no meio do seu povo, ser visto e ser ouvido, como aconteceu com ele, Jesus, com a Santa Avó Rosa, que foram vistos e contemplados com toda a virtude e poder enquanto viveram na terra. O irmão Aldo é o pastor prometido por nosso Senhor Jesus, tanto que tudo se cumpriu fielmente no ministério deste servo de Deus. Nós apostólicos contamos com uma só doutrina e disciplina, cujos ensinos têm sido divulgados semanalmente através dos boletins internos da nossa igreja, anunciando a mesma mensagem do irmão Aldo e do Consolador: uma só fé, um só batismo, pois nosso batismo é o batismo do Consolador. Um só Espírito, pois o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa muito lutaram e continuam lutando para unir os corações, a fim de que todos sejam ligados num só Espírito, que é o de Deus e do Consolador, e não da divisão e do engano, mas num só pensamento e num só propósito de servir a Deus, ao nosso Senhor Jesus, ao Consolador, à sua igreja, e a de amarem uns aos outros como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Antes de voltar ao Pai, o Divino Mestre, em sua oração sacerdotal, rogou em favor da unidade da igreja, dizendo: dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade e, portanto, o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes como amaste a mim. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, o significado e a importância do governo e do ministério que o Santo Irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica. Sem ele, não poderíamos ter sido dirigidos por Deus, nem pela Santa Avó Rosa. Não poderíamos ser a igreja que vem triunfando sobre o pecado e sobre o mundanismo, nem mesmo poderíamos divulgar que é tempo de salvação para tantos quantos buscarem um caminho que os conduza aos céus e estejam onde estiverem nesse mundo. Portanto, para que a nossa igreja seja a cada dia inspirada pelos céus e para que possa contar com a graça santificante e as bênçãos do Consolador, é preciso que, a cada dia de nosso labutar, obedeçamos às orientações e os conselhos do Santo Irmão Aldo e estejamos unidos a ele e a Santa Avó Rosa, a fim de continuarmos a ser uma igreja vitoriosa. Lembrem-se de que a nossa igreja foi conduzida com mão forte durante 44 anos, como um barco seguro, cujo timoneiro, o Santo Irmão Aldo, sempre foi sábio, prudente, corajoso e fiel a Deus, a Santa Avó Rosa e ao seu povo, e nos dirigiu com toda a sabedoria dos céus.
Creiam que uma igreja, para ser realmente dos céus e cumprir a missão de religar o homem ao seu Criador, que é o nosso Deus e Pai, precisa ser santificada e consagrada em tudo a Deus e aos seus santos. Precisa ser sempre fiel às leis e aos mandamentos divinos. Deve ser isenta de todo o pecado e do mundanismo. Deve obedecer fielmente aos ensinos doutrinários e às regras disciplinares e de elevada moral e de boa conduta. Nós, povo apostólicos do Consolador, vamos lutar com fé, amor e santidade para conservarmos tudo o que a Santa Avó Rosa, com Jesus, o Divino Mestre, nos concederam através do Santo Primaz Irmão Aldo, a fim de preservarmos a nossa amada Igreja do pecado e do mundanismo. Obedeçamos aos ensinos preciosos da doutrina e da disciplina que este Santo de Deus nos legou com tanto amor. É esta, prezados irmãos, prezados internautas, a mensagem que a direção da nossa igreja divide conosco nesta ocasião. Uma mensagem, irmãos, nos chamando a prestarmos o nosso louvor e adoração ao nosso Santo Primaz, Irmão Aldo, mas uma oportunidade, prezados irmãos, que também nos dias atuais nos leva a refletir sobre o valor do ministério do Santo Primaz. E agora, irmãos, no intuito de louvar, de engrandecer o Primaz Irmão Aldo, nos resta uma pergunta. Neste boletim, irmãos, nós somos chamados a obedecer, a valorizar a disciplina e a doutrina apostólica. Então aqui, irmãos, cabe uma pergunta, e uma pergunta muito séria. Para engrandecer o Primaz Irmão Aldo, irmãos, para dar a ele o presente que ele merece nessa ocasião, nós precisamos ouvi-lo. E o Senhor? A senhora, você, prezado internauta que me ouve, você ouve? Você ouviu as mensagens do Primaz Irmão Aldo? Você ouve hoje as mensagens do Primaz Irmão Aldo? Para estar em condição, irmãos, de vencermos as adversidades da vida, para estarmos em condição, prezados irmãos, de prestar ao Irmão Aldo um louvor à altura daquilo que ele realmente merece, nós precisamos ouvi-lo e não, prezados irmãos, nos tornarmos perdedores ou traidores do Primaz Irmão Aldo. Para os irmãos entenderem, irmãos, o peso desta pergunta, eu gostaria de voltar um pouco no tempo, prezados irmãos, e olharmos Jesus em cima de uma montanha, irmãos, pregando. E ele pregava, irmãos, palavras de poder e autoridade, ensinando os mesmos ensinamentos que o Primaz Irmão Aldo nos ensina hoje, complementados, irmãos, pela revelação do Consolador, que nos deu a doutrina e a disciplina perfeita. Mas os ensinos de Jesus, irmãos, era a base. E Jesus diz, irmãos, ama a teu próximo como a ti mesmo. Tem alguém, irmãos, lá. Tem alguém lá, assistindo Jesus, ouvindo Jesus, irmãos, e quando Jesus diz isso, ele vira as costas. Ah, como assim? Onde já se viu amar ao próximo? Não aceito isso não. Não aceito isso não. Onde já se viu amar aos próximos? Esse jovem estava lá, perto de Jesus. Estava próximo de Jesus. E Jesus, irmãos, ele está pregando, ensinando aquele povo, irmãos, como superar todas as adversidades da vida. E aquele povo, irmãos, animado, ouvindo Jesus, irmãos, diz: mestre, a sabedoria que o Senhor fala, que o Senhor expressa essas palavras, irmãos, é muito bela. De onde vem a sabedoria, mestre, que lhe dá essas palavras tão lindas? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai é que está em mim quem faz as obras.
E lá tem um jovem. Aquele jovem diz: não concordo. Eu não concordo com isso. Está errado. Aquele jovem, irmãos, ele se coloca anticristo, ele se coloca contra Jesus. Mestre, mas nos ensine a falar com Deus. Quando você for falar com Deus, diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Aquele jovem que está ali, irmãos, negando-se a ouvir a palavra de Jesus, ele começa até a ouvir. Peraí, Pai nosso, a mensagem é bonita, mas quando Jesus diz: e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aquele jovem se rebela novamente. Não, ele não aceita, ele não ouve. É Judas Iscariotes. É Judas que está ali ouvindo, irmãos, e não se alimentando da palavra de Jesus. E por isso, irmãos, aqui nos cabe essa pergunta. Nós estamos ouvindo a mensagem do primaz irmão Aldo, porque para, irmãos, prestarmos a ele o louvor que lhe é devido pela data da sua coroação, onde ele, irmãos, recebe o galardão pelo ministério que cumpriu nessa terra, irmãos, nós precisamos ter ouvido o que ele nos ensinou. Judas estava lá, junto, irmãos, com o maior dos mestres, e não ouviu. Se tornou o que, irmãos? Se tornou um anticristo, um contrário a Jesus. E quando, irmãos, dentre seus mais de 70 discípulos, Jesus escolhe apenas 12, está lá, Judas é um dos escolhidos. Sabe o que é isso, irmãos? Uma prova de amor incondicional de Jesus por Judas Iscariotes. Judas está lá como escolhidos para ser uma das fiéis testemunhas do poder de Jesus. Então Jesus, irmãos, ele dá ordens para que todos os 12 fossem levar o seu evangelho, em lugares determinados por Jesus. Ao chegar em um lugar, prezados irmãos, o povo já um pouco inflado contra Jesus, porque os falsos doutores de religiões já haviam passado por ali, pregando a mentira, pregando o anticristo, pregando o contrário a Jesus. Aqueles homens, irmãos, eles estão ali ao ver aqueles 2 homens chegar, Judas e André, eles começam a ficar envolto para ver qual era a reação daqueles, porque já sabiam que eram seguidores de Jesus. Então Judas diz assim: deixa que eu prego, eu vou pregar. E a mensagem, irmãos, ela é contrária àquilo que Jesus ensinou. Primeiro, Jesus ensinava o que, irmãos? O amor. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Judas não, Judas pregava uma rebelião contra o governo. Era essa, irmãos, a mensagem de Judas. Ele ouviu o que Jesus ensinou? Ele não ouviu. Ele não ouviu. Olha as palavras de Judas: se alguém morrer defendendo os interesses de Jesus, Jesus irá ressuscitar. E ele falava isso com propriedade, porque ele era testemunha dos milagres de Jesus. Só que ele não ouviu o que Jesus disse, porque ele vai além. Se alguém morrer defendendo os interesses de Cristo Jesus, eu ressuscito. Porque Jesus tinha dado a ele o poder do apostolado. Ele se esqueceu. Mestre, quão grande, quão belos são os milagres que tu faz. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim quem faz as obras. Judas não. Eu faço. Eu faço. Essas são as palavras de Judas, irmãos.
eu faço. Uma senhora já havia falecido, irmãos, há 2 ou 3 dias, então o marido diz assim: a minha esposa faleceu ontem, ressuscite-a para mim e eu e minha casa serviremos a Jesus. E Jesus, irmãos, ele se coloca de frente o cadáver e diz: levanta, levanta. Não levanta, irmãos, não vai levantar. Sabe por quê, irmãos? Porque é o Pai que está em Cristo que fazia as obras. Isso era um exemplo para os seus discípulos. Se tivesse ouvido as mensagens de Jesus, ele faria o milagre. E ele não pode fazer os milagres, irmãos, esse milagre. Ele não pôde fazer os milagres que seus companheiros fizeram. Porque aquele povo, irmão, já circundando aquele ambiente, já armados, porque tentando, irmãos, querendo até mesmo agredir contra André e Judas, eles percebem, irmãos, que Judas toma uma posição de quem ouviu as palavras de Jesus. Porque quando Judas fica sozinho, irmãos, com o cadáver, o que ele fala? Senhor Deus, o que eu posso fazer para que o nome de Jesus não caia por terra aqui nessa cidade? E ele se recorda, ele ouviu a mensagem de Jesus. Quando for falar com meu Pai que estás nos céus, diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E André começa a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E assim, irmãos, aquela mulher volta à vida. E hoje, irmãos, nós estamos aqui prestando ao primaz irmão Aldo uma homenagem pela data da sua coroação. E a pergunta persiste. Nós ouvimos a mensagem do profeta de Deus para poder darmos a ele o crédito que lhe é devido. Nós damos a ele esse crédito, irmãos? Será que todos nós estamos em condição hoje de dar ao primaz irmão Aldo um louvor digno, à altura daquilo que ele realmente representa para nós? O irmão Aldo, prezados irmãos, ele nos deu a verdadeira definição de igreja. Ele nos constituiu igreja do reino dos céus. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós passando pela rua, nós passando por aí pelas ruas, nós percebemos pessoas dizer: igreja tal, igreja. Quantas igrejas existem? Existem, irmãos, apenas uma. Os irmãos sabem por que existe apenas uma, irmãos? Porque igreja, irmãos, não são compostas simplesmente por paredes e por aqueles que estão aqui dentro. Mas igreja, irmãos, nós fomos constituídos pelo Santo Primaz irmão Aldo como igreja, porque a doutrina apostólica unifica, como diz o boletim: dê-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, e tu, ó Deus, em mim, para que eles cheguem à perfeita unidade espiritual. Ou seja, deixando claro que os santos apóstolos, o próprio Jesus, a Mãe Maria Santíssima, os santos profetas fazem parte desta igreja apostólica. Somos uma igreja. Mas aqui persiste essa pergunta: nós ouvimos as mensagens do primaz irmão Aldo? Será que nós estamos, irmãos, plenamente convencidos, plenamente instruídos em relação a essa fé? A fé, irmãos, que nos qualifica como igreja verdadeira. No passado, irmãos, um homem, apenas um, não ouviu Jesus. E hoje, prezados irmãos, nós percebemos que muitos são aqueles, irmãos, que não se encontram em condição de prestar ao nosso primaz irmão Aldo, de prestar ao nosso Deus, de prestar a Jesus, a Santa Vó Rosa, gratidão, glorificação e louvores por aquilo que o Santo Primaz irmão Aldo representa para nós. E sabe o que acontece, irmãos? Se tornam verdadeiramente antes primaz irmão Aldo, e se tornando, irmãos,
contra o primaz irmão Aldo se tornam também, irmãos, pessoas contrárias a Jesus. Contrárias, irmãos, ao Filho do Deus vivo. Esta, irmãos, é a pergunta que nós devemos fazer, uma pergunta retórica, para meditarmos, irmãos, sobre o valor e a grandeza do ministério do primaz irmão Aldo. Nós não poderíamos, irmãos, jamais sermos considerados um povo de Deus sem o ministério do santo primaz irmão Aldo, porque sem o ministério do primaz irmão Aldo, irmãos, o pai Abraão, o patriarca da fé, ele não faria parte desta igreja. Se nós, irmãos, não tivéssemos o primaz irmão Aldo, irmãos, o último profeta, quase 40 gerações depois, que era, irmãos, o amado profeta Malaquias, não faria parte desta igreja. Jesus, verdadeiro Filho de Deus, não faria parte desta igreja. Maria Santíssima não faria parte dessa igreja. Os santos apóstolos não fariam parte desta igreja. E o Consolador, irmãos, ele teria vindo a esta terra. A nossa Santa Vó Rosa teria vindo a essa terra. E o mundo não teria conhecido. O valor do ministério do primaz irmão Aldo, irmãos, é imenso. É imenso. E nós, irmãos, não podemos jamais ser contrários, dar as costas ou negligenciar os seus ensinamentos. Hoje, prezados irmãos, o mundo nega a Deus a glória e o valor que lhe é devido. Olha o que Malaquias diz em seu livro, retransmitindo a palavra de Deus: ó filho, honra teu pai e o servo do seu senhor. Olha o que diz o Senhor Deus através do profeta Malaquias: se eu sou o pai, se eu sou o Senhor, onde está a glória que me é devida? Onde está? Há 340 anos, mais ou menos, irmãos, antes da vinda de Jesus, o povo vivia nessa ignorância. E Malaquias, irmãos, tentando ensinar: olha, Deus quer assim. Aquele povo: não, mas será, talvez, resmungava, negligenciava os ensinamentos de um grande profeta de Deus, Malaquias. E Deus pergunta: se eu sou o pai, onde está a honra que me devem? Se eu sou o Senhor, onde está a honra, o temor que me é devido? E hoje o mundo vive dessa maneira. Da mesma maneira, de 340 anos aproximadamente antes de Jesus, vivendo no engano, na mentira e na falsidade, se tornando assim, irmãos, contrários a Jesus, anticristos. Anticristo, irmãos, no real sentido da palavra, contrário a Jesus, porque não se prega a Jesus, irmãos, negando a ele o poder e a autoridade que lhe é devida. Não se prega a Jesus, irmãos, negando a ele a grandiosidade da sua santidade. Não se nega a Jesus, irmãos, o poder e a autoridade de criar, de formar santos. E de onde vem, irmãos, esse entendimento que nós temos? Vem do profeta de Deus, santo irmão Aldo. É por isso que o boletim diz, irmãos, precisamos seguir essa doutrina. O que é doutrina, irmãos? Doutrina, irmãos, é tudo isso que eu estou falando. É a base que sustenta toda essa fé. Todos os ensinamentos do irmão Aldo, irmãos, que provam e comprovam a veracidade da doutrina apostólica. E que essa palavra realmente é teocraticamente dirigida diretamente do trono de Deus para nós. Por isso nós devemos nos perguntar: eu estou ouvindo a palavra não de um homem, mas de um profeta de Deus? Eu estou ouvindo? O mundo está perdido. Da mesma maneira que Judas não ouviu, irmãos, o mundo ainda hoje não ouve as palavras de Jesus. Não ouvem, irmãos, não ouvem. E procura, irmãos, deturpar a palavra de Deus, ou de uma maneira ou de outra.
corrompendo multidões, irmãos, e negligenciando os ensinamentos de Jesus e também as suas promessas. Na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o quê? Está lá em São João capítulo 10, é ladrão ou salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. São palavras de Jesus, deixando claro que o poder e que a autoridade de pregar o evangelho, que ele, Jesus, veio a essa terra, não simplesmente trazer, mas viver em cada atitude sua. Só compete a ele, Jesus. Essa autoridade é minha, eu dou para quem eu quiser. É de Jesus, ele dá para quem ele quiser. Ele deu a 12 discípulos, ele deu ao Consolador, e ele deu ao primaz irmão Aldo. A quem ele der essa autoridade, o porteiro abre e as ovelhas o ouvem sua voz, e ele as chama pelo nome e as traz para fora. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregá-las aqui, e elas um dia ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor, uma só igreja, que está, irmãos, unida pela unidade, eu neles e tu em mim, para que cheguem à perfeita unidade espiritual. Como diz o boletim, irmãos, as palavras do nosso amado apóstolo São Paulo: um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e atua por meio de todos e se encontra em todos, através da unção que parte do Espírito Santo e é dado a nós pelo Espírito Consolador. O ministério do profeta irmão Aldo, prezados irmãos, é de grande valor, é de valor imensurável. É de valor imensurável. Mas para que nós prestemos a ele a homenagem que lhe é devida, a homenagem à altura daquilo que ele representa, é necessário que nós ouçamos a sua voz, ouçamos a sua palavra, que nos foi dada e hoje ainda nos é retransmitida através dos mesmos boletins que ele nos deixou. Para honrar, para glorificar o nosso primaz irmão Aldo, irmãos, não podemos jamais dar ouvidos, irmãos, a anticristos, a pessoas que são antes, que são contra, porque, irmãos, a humanidade hoje, elas esperam, irmãos, que alguém, para ser contrário, para ser anti-Jesus, para ser anticristo, tem que ser alguém, irmãos, que virá essa terra falando mal de Jesus, virando as costas, esbravejando blasfêmias abertamente. Não, a blasfêmia, irmãos, ela é sorrateira. A blasfêmia, irmãos, ela vem através de elogios, através, irmãos, de bajulações. Isso é uma realidade. Como se prega, irmãos, Jesus, o Filho do Deus vivo, no princípio era o Verbo, esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, esse Verbo era Deus, como diz o apóstolo São João, o profeta, irmão São João. Como prega esse nome, irmãos? Negando a ele disciplina, negando a ele santidade, negando a ele, irmãos, interação espiritual com o próprio Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Olha, irmãos, como Jesus chama a Deus. Pai nosso, o Senhor que é superior, o Senhor que está acima de mim, que estás nos céus, que reina, onde, irmãos,
é o reino eterno, o paraíso. Santificado seja o teu nome. Santo, santo, santo seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Que reino é esse, irmãos? Venha a nós, mas no teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, em derredor de mim, onde existe a perfeita réplica, o perfeito espelho do teu reino. Porque se não for perfeito, se não for santo o lugar onde eu estou, se não for limpo e puro, se não houver disciplina, se não houver santidade, Deus não vem. Venha a nós ao teu reino, é isso que quer dizer. Vem aqui, Senhor Deus, em um espaço onde é o próprio reino do Senhor, mas seja feita a tua vontade. O mundo nega isso. O mundo nega, irmãos, essa perfeição em Cristo, essa personalidade perfeita em Deus, nosso Pai. Eles negam. O mundo nega. Hoje nós sofremos, prezados irmãos, agrúrias, vinda, irmãos, a este mundo através do pecado. Se foi permitido, irmãos, que tais lutas atinjam o mundo, isso veio através do pecado. Ah, mas foi fulano. Não, é através do pecado. E, irmãos, só existe uma maneira de vencer. Só existe uma. Porque se veio através do pecado, ela só vai embora através da santificação. E a santificação, irmãos, faz parte do dever cotidiano de cada apostólico, daquele que ouviu os ensinamentos do profeta, irmão Aldo. É este o profeta, irmãos. Essa é a missão do profeta de Deus. Qual é a missão do profeta, irmãos? Ensinar uma mensagem nova, ensinar algo novo, ensinar, no nosso caso, irmãos, uma disciplina perfeita que veio do reino celestial. Ensinar, prezados irmãos, uma doutrina que nos qualifica, que nos unifica como um povo de Deus, como igreja verdadeira. Essa é a missão de um profeta, pregar algo novo. Tudo que o Primaz nos ensinou, irmãos, foi novo. E tudo, irmãos, diretamente ligado com Jesus. Tudo diretamente ligado à personalidade do Divino Mestre. E nós devemos, irmãos, nós temos a obrigação de ouvir a sua mensagem. É muito comum, prezados irmãos, muito comum nós recebermos, aliás, agressões de pessoas que são contrárias à nossa fé, pessoas que até mesmo, irmãos, estão na condição de contrários a Jesus, ou anti-Jesus, né, anticristo. É muito normal. E agora, irmãos, se eu recebo uma agressão, às vezes sem nem perceber, você já viu, nós vamos querer chegar em casa, vou pegar 100 boletins da igreja, vou pegar 3.500 boletins que o irmão Aldo deixou, vou pegar os livros da igreja tudo e falar, agora eu vou aprender a ser apostólico para defender minha fé. Não funciona assim. A nossa fé, irmãos, ela é alimentada em todos os instantes da nossa vida, ouvindo o que o Primaz, irmão Aldo, nos diz. De que maneira nós ouvimos, irmãos? Ouvindo as nossas mensagens, ouvindo, irmãos, os nossos programas A Hora Milagrosa, acompanhando as nossas reuniões online, lendo os nossos livros de doutrina, irmãos, ouvindo os nossos hinos, que todos eles, todos sem exceção, nós cremos e confiamos que foi inspirado pelo próprio Deus. Então é palavra para nós. É palavra, é alimento forte, é alimento sólido para o nosso espírito. Apostólico, irmãos, tem o dever de ter o espírito forte. A missão de um profeta de Deus é pregar algo novo. Essa é a missão do profeta de Deus. Por que o apostólico não jejua?
Por que nós não jejuamos, irmãos? Jesus jejuou, os apóstolos não, mas Jesus jejuou. Por que nós não jejuamos? Sabe por quê, irmãos? Acabei de dizer, a missão de um profeta de Deus é ensinar algo novo, uma mensagem que ninguém conhece. Essa é a missão do profeta de Deus. Mas eu disse também, irmãos, que é nossa função nos alimentarmos da palavra apostólica, da palavra deste profeta de Deus. É nossa obrigação, é nossa função. E por que nós não jejuamos? No passado, irmãos, homens e mulheres, eles não sabiam o que era pecado. Antes da vinda de Jesus, eles não sabiam. Então, irmãos, por amor a Deus, por devoção a Deus, em diversas ocasiões, irmãos, eles jejuavam para enfraquecer o corpo. Jejum quer dizer isso, corpo fraco. Sabe por quê, irmãos? Porque se enfraquece o corpo, não se comete pecado, porque não tem forças. O apostólico não. Jesus, ele jejuou, irmãos. Jesus, ele jejuou, porque era de justiça que ele sentisse todas as adversidades do corpo humano. Mas nós não jejuamos. Sabe por quê? Porque nós não precisamos enfraquecer o corpo. Porque nós temos alimento sólido para fortalecer o espírito. Nós temos, irmãos, uma doutrina que tem definição exata de pecado. A única igreja, irmãos, que prega a definição real do pecado é a igreja do profeta, irmão Aldo, do santo de Deus. Dado a quem? Dado a nós, dado a mim, dado ao Senhor, prezado internauta. Este é o privilégio que nós tivemos. Este é o privilégio, irmãos, que hoje nós cantamos louvores a Deus, louvores a Jesus, louvores a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, pelo privilégio que nós tivemos, ter um grande profeta de Deus. Estas, irmãos, são as palavras para nós meditarmos, nesta ocasião, sobre o valor do ministério do santo profeta, irmão Aldo. Para cada um de nós, irmãos, elevarmos a ele em nossos pensamentos, em oração, uma mensagem, irmãos, à altura daquilo que ele realmente é. Um grande profeta de Deus que foi dado a nós como oportunidade, irmãos, de uma nova vida com Deus. De termos, irmãos, a salvação não como, irmãos, não como no passado, antes da vinda de Jesus, em que a salvação era dada através da graça edificante, mas uma salvação, irmãos, através do mérito, porque compreendemos a justiça de Deus, porque compreendemos o que é pecado, então nós podemos qualificar o nosso espírito e receber um galardão. Isso é mérito, irmãos, do irmão Aldo. Muitos foram aqueles, irmãos, que entraram nos céus pela misericórdia de Deus, através da graça. Eles têm uma eternidade para viver, para estar lá. Nós, irmãos, somos privilegiados, pois em um tempo em que o mundo chora a falta de Deus, eu, assim como o Senhor, muitos dos senhores que estão em casa, internautas, pode afirmar, privilegiado fomos, pois conhecemos um profeta de Deus. Quem teve a oportunidade de contemplar seu rosto e tocar suas santas mãos, pôde sentir a paz, que tem o poder de gerar o amor. Esta é uma verdade. E nós, irmãos, somos agraciados com a grande bênção de poder ter para o nosso espírito um galardão no reino celestial, para estar a eternidade, irmão, desfrutando de um galardão. Hoje, irmãos, 5 de maio, é o dia da coroação do santo primaz, irmão Aldo, mas nós elevamos a Deus gratidão porque ele foi um presente precioso para cada um de nós. É essa, prezados irmãos, a mensagem que eu tenho para dividir com os irmãos, e eu espero que todos os irmãos meditem e prestem em seus sentimentos, em seus pensamentos, um louvor, uma adoração ao nosso Deus e Pai, a Santa Vó Rosa, a Jesus, ao nosso amado Salvador, a nossa Mãe Maria Santíssima e em especial ao nosso querido primaz, irmão Aldo. Agora, prezados irmãos, nós vamos ouvir a última apresentação que se dará ao encargo do coral.
Com seus olhos fechados, cabeças curvadas e mãos levantadas aos céus, oremos. Glorioso e eterno Deus, soberano e onipotente Pai Criador,
Nesse instante, Pai poderoso, chegamos ao término de mais uma reunião, satisfeitos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, elevando ao seu santíssimo nome, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Primaz Irmão Aldo, gratidão, glorificação e louvores. Rogando nesse instante, Pai poderoso, que o Senhor permita que santos e anjos possam vir da tua glória para conosco participar de nossos momentos de amizade, de alegria e de confraternização, e que o Senhor possa também, Primaz Irmão Aldo, estar em derredor de cada um para ampará-los, abençoá-los e protegê-los. Rogando nesse instante, Senhor Deus, que o Senhor permita que esses santos e anjos possam montar acampamento em derredor de todos os teus filhos, para fortalecê-los e guardá-los e livrá-los de todo mal. Rogamos nesse instante, Maria Santíssima, que a Senhora também, pelo poder do nosso Deus investido na Senhora, para cobrir a todos os teus filhos com teu manto sagrado, a Senhora possa estar os envolvendo em teu manto precioso, para que eles sintam um carinho, um amor e a presença da Senhora na vida de todos os teus filhos. Abençoe, Santo Primaz, aqueles que estão em casa nos acompanhando via internet, que eles possam se sentir amparados, protegidos e fortalecidos pelos anjos de Deus que nós cremos e confiamos que o Senhor lidera nessa terra. Rogo nesse instante em favor dos teus filhos cujos nomes se encontram nessa caixa de oração, para que o Senhor Primaz possa dar a eles aquilo que te pedem, talvez de acordo não com a vontade de cada um, mas de acordo com a vontade soberana do nosso santo e eterno Deus. Nesse instante, agradecidos, elevamos gratidão e glorificação ao teu santíssimo nome, Primaz, e também enaltecemos ao Senhor pela data da tua coroação. Muito obrigado, Primaz Irmão Aldo, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Recebam, prezados irmãos, a bênção preciosa do nosso santo e eterno Deus que é dado a cada um de nós nesse instante. E agora, Primaz Irmão Aldo, leve à presença de Deus o meu sentimento sincero, assim como eu creio que é o sentimento de todos aqui presentes, de que o nome de Deus, Pai poderoso Criador, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Mestre Jesus e o seu nome Primaz, possa ser para todos sempre, por nós, povo apostólicos, glorificados. Amém. Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos e até uma nova oportunidade.